Pai do Senhor, chamo-me Nilton Arsénio Matavel, membro do movimento A Cruz que Salva. Venho cá dar o meu testemunho. E o meu testemunho é sobre a minha libertação do vício da pornografia e masturbação. Tudo começou com os amigos, estávamos numa escola, era um tempo em que os alunos estavam de férias e qualquer pessoa podia entrar ali nas salas, brincar e tudo mais. E um amigo tinha um telefone com acesso à internet e a partir do telefone dele, ele entrava em alguns sites pornográficos e ele masturbava-se na nossa presença. E nós também queríamos ali como amigos estar no mesmo ambiente, sentir a mesma sensação que ele sentia, pois temos ouvido que um homem ele deve se masturbar, faz parte de um homem esse ato pecaminoso, esse ato de imoralidade. Enquanto assistíamos a ele, como é que ele fazia, nós buscávamos também aprender com ele. Eu me masturbava naquela sala de aulas com ele. Eu não conseguia chegar até o ponto desejado, isto é, até sair aquilo que é o sêmen. Porém, haviam ali muitas dificuldades e comecei a ser feridas no meu órgão e mesmo assim eu continuava porque eu queria sentir aquela sensação de chegar naquele último ponto. Depois, no passar do tempo, com as feridas que eu tinha no meu órgão genital, eu parei por umas semanas, porém não desisti, porque eu não havia chegado no ponto que eu queria. Então acabei tendo o meu smartphone e eu entrava em sites pornográficos, baixava pornografias e já conseguia chegar ao ponto que eu queria, porque já usava líquidos para que pudessem me auxiliar. Nisto eu tive muitas complicações, que é o ponto de não mais sentir prazer quando eu estivesse com alguma miúda, isto é, antes de eu me converter. E eu já estava nem aí se eu tinha namorada ou não, porque o vício já era a minha namorada. Eu tinha a masturbação, tinha a pornografia como alguém que está comigo no meu dia a dia, na hora que eu bem entender, no momento em que eu bem entender. Então não me importava se eu marcava algum meeting com uma menina e ela não aparecesse, eu não me importava, porque tinha algo que estava sempre presente. Eu só escolhia e fazia. Eu sentia a sensação que eu queria, eu me achava um super-homem vendo pornografias. Eu cheguei ao ponto de ver todas as mulheres, não é? Eu criava ilusões na minha mente, porque sempre que eu via mulheres, eu começava a despir a elas. Não importando a idade delas, se era criança, se era jovem, se era adolescente, se era idoso, porque a pornografia havia invadido a minha mente e aquilo começou a me perturbar. Eu comecei a ficar depressivo, tive crise de ansiedade, tudo por causa deste vício. Por dia eu podia me masturbar 2 vezes no mínimo, 3, houve uma vez que eu me masturbei 4 vezes, não é? E numa vez em que eu estava num site pornográfico, estava ali o FBI e meu telefone, ele trancou-se, aconteceu algo ali, algo inesperado. Eu só vi ali o FBI. No tempo eu conseguia entender um pouco inglês, então eu percebi que aquilo estava a acontecer porque eu fazia algumas pesquisas, não é? Que no mundo pornográfico chamam as adolescentes de ninfetas. Então o FBI me prendeu virtualmente, assim eu posso dizer, ali no site pornográfico. E eu fiquei com muito medo. Tirei o meu cartão do telefone, cartão de rede, saí de casa, fui deixar num canto na estrada, num canto em que eu podia passar levar num outro dia, porque eu tinha medo com que o FBI contactasse a nossa polícia aqui de investigação e pudesse me localizar. Durante este tempo em que eu fui viciado, eu notei que na verdade esse vício estava a me escravizar. Não era eu que escolhia me masturbar, não era eu que escolhia entrar num site pornográfico. O site pornográfico é que escolhia a que horas é que eu devia entrar. A masturbação escolhia a que horas. A masturbação queria com que eu
estivesse ali para praticar o ato. Eu era um escravo. Lembro-me de uma noite, numa madrugada, que eu havia conseguido ficar 4 meses sem me masturbar, depois de ter percebido que aquilo não era bom para mim. Consegui ficar 4 meses, eu disse que não quero mais isto para mim. Mas numa madrugada, eu acabo caindo naquele vício. Algo interessante que aconteceu neste dia é que eu estava deitado na mesma cama com o meu primo, era numa madrugada, mas eu estava nem aí para a presença dele naquele lugar, eu só queria me satisfazer. E eu entro no site pornográfico e eu caio na masturbação depois de 4 meses. Naquele dia eu chorei bastante. Eu pedi ajuda a Deus, eu disse que não é isso que eu quero para mim. Eu consegui ficar 4 meses e voltei a cair. Não é isso que eu quero para mim. Deus, peço que me ajude. Peço que me aproxime, me faça conhecer pessoas que te adoram, pessoas que aceitaram a Jesus, para que possam me mostrar o caminho para a libertação, o caminho para a salvação. Depois daquele dia, graças a Deus, Deus respondeu a minha oração. Eu consegui ficar mais 6 meses sem me masturbar. Depois destes 6 meses, eu acabei aceitando a Jesus como meu único e suficiente Salvador, através de um link em que eu encontrei no Facebook, partilhado pelo meu pai na fé, Clayton Shemani, era o link para o grupo, não é? A Cruz que Salva. Quando eu entrei na Cruz que Salva, eu já estava livre, mas eu ainda sofria com o vício da fornicação. Porque eu colocava em mente, é impossível viver sem fornicar. Se parei de me masturbar, pelo menos estar a fornicar. Mas quando eu entrei naquele grupo, conheci alguns irmãos lá que estão no meu coração de Deus. Tive a oportunidade de rever um ex-colega, que ele deu um testemunho e ele disse que era possível também ser livre da fornicação. E eu lembro que naquelas 2 semanas que eu já estava no movimento, mas ainda não havia aceito a Jesus, eu pensava que era salvo, porque eu ia à igreja, não eu acreditava em Deus. Naquelas 2 semanas eu marco um meeting com uma miúda que eu conheci no Facebook. Ela vem, vamos até a minha casa, praticamos o ato sexual. Mas depois do ato sexual, eis que a minha consciência me pergunta o que eu estou a fazer naquele lugar e por que eu estou a fazer aquilo. Eu saí do quarto porque eu vi que não somente estava cativo daquilo que é o vício da pornografia e masturbação, mas também da fornicação. E louvado seja Deus, naquela semana eu aceitei a Jesus, eu fui livre de tudo aquilo que é imoralidade sexual. E eu dou graças a Deus, a minha mente ela está limpa, houve renovação da mente e desde que eu me converti, não caí nesse vício e creio da parte de Deus que não irei cair, pois a Deus ele tem me segurado. Para mim é mais fácil continuar em Cristo e difícil cair no pecado. Só louvo a Deus por ter me dado essa oportunidade de ser livre da pornografia, da masturbação, dessa mentira que ensinam que um homem ele deve ver pornografia, ele deve se masturbar. Mas eu pude ver que é uma ilusão. Não é a masturbação, não é a pornografia que nos faz ser homens. Deus, ele já nos fez homens. Eu creio que ele também pode te libertar desse vício. Obrigado. Não para. This video is sponsored by Jesus. Peace. Ok.